Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Como vocês têm acompanhado, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Nós estamos com uma equipe reduzida e sempre fazendo a higienização das mãos com álcool em gel. Antes de começar, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu comentário e o seu like para nos incentivar a trazer bons conteúdos para vocês. Está começando mais um painel condominial. Nós, da equipe TV Síndico Legal, tem acompanhado todo o desenvolvimento do projeto de lei 1179/2020, proposto pelo senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, e que recentemente foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e se tornou a lei que já entrou em vigor, a Lei 14.010/2020. E continuando a nossa série de entrevistas falando sobre esse projeto de lei mais recente, essa lei que já entrou em vigor, nós convidamos o presidente da Comissão de Direito Condominial de São Caetano, São Paulo, Dr. Orlando Segatti, para falar como está a situação em São Caetano e como que essa lei é tão importante para o direito condominial agora em 2020. Dr. Orlando, seja bem-vindo ao nosso programa Painel Condominial. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento, da experiência. E realmente, esse projeto de lei teve muitas discussões sobre o âmbito condominial, acho que no Brasil inteiro, né, tanto na seara jurídica, quanto o público em geral, né, muitas pessoas moram em condomínio hoje, e a gente vai hoje explanar um pouquinho aqui em São Caetano do Sul, como está refletindo esse projeto de lei que virou lei agora, que está aprovado. Doutor Orlando, a gente viu que o projeto de lei ele causou muita expectativa, né, até esse momento de aprovação. E também muito conflito, né? E agora que foi aprovado, como que está a situação aí em São Caetano? Como que os condomínios estão lidando com essas medidas? E como que está essa questão da pandemia nos condomínios esse ano aí em São Caetano? Esse ano tem sido, depois do início da pandemia, tem sido um período de grande desafio para os síndicos, né? Cada condomínio tem um perfil diferente, cada condomínio tem uma forma de gestão, né? Então, aqui em São Caetano está muito dividido. Tem síndicos que proíbem obras, tem síndicos que a permitem, fechamento de áreas, abertura de áreas. O mais importante, que a gente sempre orienta, é que o síndico tome as decisões sempre balizada com o corpo jurídico, com um advogado especializado do condomínio, para que ele possa tomar a melhor decisão para o condomínio naquele momento. Doutor Orlando, um dos artigos que o presidente Bolsonaro aprovou dentro dessa lei é em relação às assembleias, né, as assembleias virtuais. Como que São Caetano está fazendo? Como que os síndicos estão fazendo? Eles estão permitindo, né, fazendo as assembleias virtuais, ou estão prorrogando as assembleias por conta que todo condomínio precisa fazer a previsão orçamentária, a prestação de contas, e geralmente essas situações acontecem no começo do ano, e foi quando a pandemia começou. Como que São Caetano está aderindo a essa questão da assembleia virtual ou não prorrogando? Após a entrada em vigor da nova lei, os síndicos estão mais seguros em fazer as assembleias virtuais. Alguns síndicos mais ousados estavam realizando as assembleias virtuais antes mesmo da promulgação da lei, né? Alguns pediam autorização judicial, outros não, né? E agora, com o advento da lei, ficou muito mais seguro. Nós estamos tendo uma aderência muito grande dos condomínios aqui em São Caetano para as assembleias virtuais. Obviamente, depende muito do perfil do condomínio, né? Existem condomínios que têm um grande público de idosos e nem todos os idosos têm um manejo muito fácil com a tecnologia, né? O que inviabiliza muitas vezes a realização da assembleia virtual. Mas a grande maioria tem se adequado, as pessoas têm se atualizado, têm se
encaixado no novo modelo de assembleia. Desde que essa pandemia começou, foi se criando muitos decretos, né, municipais, estaduais. E como que está essa situação em referência aos governos aí no estado de São Paulo, aos prefeitos, né, da sua cidade, em relação ao direito condominial, aos condomínios? Como que está a interferência desses decretos? Porque a gente sabe que os decretos não podem insistir, né, dentro de uma lei, de uma determinação municipal, eles podem recomendar, mas como que os condomínios estão aceitando essas recomendações, como que os condôminos estão lidando com isso e os síndicos também? Aqui em São Caetano, muitos condomínios estão seguindo as determinações dos decretos, principalmente dos decretos do governo do estado de São Paulo, quais a prefeitura tem seguido o mesmo parâmetro, né? A prefeitura vem caminhando paralelamente aí com o governo do estado. Eles têm se adequado muito bem, a grande maioria dos condomínios tem se adequado muito bem ao uso de máscaras, aos condôminos compreendendo a situação do fechamento das áreas comuns para não proliferação do vírus. Existem condomínios que um condômino ou outro tenta se insurgir, é um pouco mais resistente, mas a grande maioria tem aceitado muito bem aí as determinações do governo. Uma das grandes preocupações em referência aos decretos, né, tanto a preocupação dos governantes, tanto acho que dos síndicos também, é a questão das áreas comuns, né? Porque agora que com a pandemia, o isolamento social, muitos condôminos estão ficando em casa, fazendo home office ou até mesmo tendo esse tempo mais em casa para evitar aglomeração. E um dos vetos do presidente dentro da Lei 14.010 foi a questão que o síndico não tem o direito unificado de proibir, né, de restringir as áreas comuns. Qual é a sua opinião referente a esse veto? O senhor concorda que foi correta a razão de ter sido vetado esse artigo? Ou o senhor acha que o síndico poderia ter esse domínio, esse controle? Eu compactuo do entendimento, eu sou da corrente de que o síndico, esse veto foi muito cabível, foi correto, ao meu ver, porque esse artigo daria muito poder aos síndicos, inclusive de interferir dentro das unidades privativas e estaria eventualmente ferindo o direito de propriedade das pessoas. Obviamente sabemos que o direito à vida está acima do direito de propriedade, mas causaria muito impacto na vida condominial se fosse sancionado esse artigo. Então, ao meu ver, foi bem-vindo esse veto. Doutor, muito se tem falado no direito condominial desde que a pandemia do novo coronavírus começou aqui no Brasil, já que, como nós falamos, muitas pessoas estão ficando em casa e grande parte da população brasileira vive em condomínios ou trabalha em condomínios. O senhor acha que, diante dessa situação, desse ano de 2020, o direito condominial ele tem sido mais valorizado diante de uma pandemia, de uma coisa tão grandiosa desse tamanho? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Nós que militamos com o direito condominial diariamente, vivemos e respiramos o direito condominial, a gente está sentindo que realmente os condôminos, os moradores, os gestores, todos abriram mais os olhos para o direito condominial. E eu entendo que depois de passar dessa pandemia, o direito condominial vai ser um nicho muito mais valorizado, muito mais observado pelos legisladores, pelas pessoas de um modo geral, até mesmo por conta de todo esse impacto que está gerando, com relação a obras, a barulhos, as pessoas em casa estão vivendo mais o condomínio, estão pagando o condomínio e sabendo que existe o trabalho do síndico, as dificuldades do dia a dia, e realmente nesse período é de grande desafio para todos, né? Não só para a gestão condominial, mas para os moradores também. Doutor, uma das questões que muito tem se levantado em relação ao projeto de lei, ainda em forma de projeto, foi a questão das obras emergenciais nos condomínios. São Caetano, os condomínios estão permitindo fazer as obras? Como que os síndicos e condôminos estão lidando com isso? Se estão realizando as obras, reformas ou não? Estão somente mesmo as emergenciais?
Olha, estamos muito divididos, muito divididos. Tem condomínios que o síndico, juntamente com o conselho, decidem proibir as obras no condomínio. Aí os moradores que querem a obra entram na justiça pedindo liminar para que a obra seja autorizada, e a situação acaba virando uma guerra de morador com o condomínio. Nós temos enfrentado bastante situações de barulho dos síndicos que permitem fazer as obras, de barulhos, de reclamações. Então, o síndico, a gente sempre orienta que o síndico esteja sempre amparado por um jurídico, por um advogado especializado em direito condominial, que conheça da matéria, que estude a matéria, porque o direito condominial é uma matéria muito ampla, é muito específica, que mexe com a vida de muitas pessoas. Você mexe com a coletividade. Existem condomínios aqui em São Paulo que tem 800, mais de 1.000 apartamentos dentro de um único condomínio. Então, isso você impacta a vida de muitas pessoas, né? Então, tem pessoas que estão em home office, estão fazendo reunião, estão fazendo aula, e às vezes o barulho de cima da obra incomoda. Então, a gente tem orientado os síndicos nesse sentido de que converse com o proprietário da obra, converse com os moradores do envolto, para tentar entender, tentar achar horários para que ambos possam ter o seu direito suprido, né? De repente, tem condomínios que combinaram, eu tenho condomínios que combinaram fazer a obra só após o almoço, e na parte da manhã as pessoas agendam as reuniões, tem aulas na parte da manhã, e a obra segue com barulho depois do almoço. Então, é muito de conversar, de orientar, e sempre amparado pelo jurídico do condomínio. No caso, o papel do síndico nesse período está sendo de equilibrar, né? Equilibrar as normas, as recomendações e também o direito dos condôminos, não é mesmo? Sim, exatamente. Ele tem que equilibrar o bom senso, ele tem que ter o termômetro do condomínio dele, né? O síndico tem que sentir qual que é a necessidade do condomínio dele, conversar com os condôminos. Essa é a hora de que o bom gestor, o bom síndico se destaca, né? O síndico, eu entendo que esse artigo que foi vetado daria aos síndicos autoritários, xerifes, como são chamados, um grande poder de lesar direitos alheios. Então, por isso que eu vejo que esse artigo foi muito bem vetado por conta disso. Então, é a hora do síndico humanizar, conhecer. Existem pessoas com crianças dentro de casa, com idosos, com pessoas enfermas. Existem obras que precisam ser feitas. Muitas das obras são para a pessoa está pagando aluguel, então a pessoa precisa mudar para o apartamento. Se ela não mudar, ela vai pagar uma multa. A pessoa que vendeu o imóvel precisa se mudar. Então, cada caso é um caso, e a gente sempre orienta que o síndico haja com bom senso, haja em conjunto com a lei, com o departamento jurídico, para que ele tome a melhor decisão sempre. Ok. Para finalizar, doutor, qual que é a sua recomendação para os síndicos, para os condôminos, para os prestadores de serviços que estão nos assistindo agora, todos aqueles que vivem no meio condominial, para ajudar a superar esse momento de pandemia do novo coronavírus? Olha, eu oriento os síndicos, os prestadores, os trabalhadores, os moradores também do condomínio, que sempre procurem ter empatia inicialmente, tentar verificar, tentar se sentar na cadeira do outro, né, como a gente diz popularmente, tentar entender a situação, agir de forma branda, compreender. O síndico, por seu turno, também tentar pacificar os conflitos, tentar entender os dois lados, sentar e buscar um meio termo, mais uma vez, sempre com o amparo do jurídico, para que ele não lese direito nem de um e nem de outro. Obrigada, doutor Orlando, pela sua participação aqui no programa Painel Condominial. Como todos sabem, o projeto, né, os artigos vetados pelo presidente, ainda cabe recursos para poder ou não ser aprovado. Doutor Orlando, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. É um meio de comunicação para os síndicos, para os condomínios de suma importância, e eu agradeço mais uma vez a participação. Obrigada. Essa e outras entrevistas vocês acompanham no canal no YouTube TV Síndico Legal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu comentário e o seu like.
Acompanhe também nossos conteúdos exclusivos no portal sindicolegal.com. E estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até o próximo programa!